Oi, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui. Isso é muito bom, é muito bacana poder estar todos os dias aqui com vocês, e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou José Alexandre, servo do nosso Deus Altíssimo e divulgador da palavra do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. E começando, queridos, pela pregação de Billy Graham, hoje, que é a seguinte: eis que rejeitaram a palavra do Senhor, Jeremias 8:9. O apóstolo Paulo disse certa vez: quem és tu, Senhor? Atos 26:15. Esta é uma pergunta que todos nós temos que considerar. Se Jesus afirmou ser o Filho de Deus, sabendo que não era, ele então era uma fraude, o maior mentiroso que o mundo já conheceu. Se Jesus achava que era Deus e não sabia o que era isso, ele era um caso de insanidade então. No entanto, se Jesus é realmente quem afirmava ser, por direito ele é o Senhor da nossa vida. O que nos impede de reconhecer Jesus então, já que ele é o que a Bíblia diz ser? Todos nós temos que considerar a pergunta que Pilatos fez: que farei então de Jesus chamado Cristo? Mateus 27:22. Pilatos lavou as mãos e disse que não tinha nada a ver com Jesus, mas Deus não permite que nos esquivemos assim. Temos que dizer sim ou não. Podemos zombar de Jesus, rejeitá-lo, negligenciá-lo, ou então podemos aceitá-lo. Bom, queridos, Billy Graham, como sempre, nos dando mais um ensinamento, mais uma reflexão para o nosso dia de hoje também. E para a nossa reflexão diária, hoje, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz o seguinte, meus queridos: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Desculpa, queridos. Bom, aqui, meus queridos, livro de Romanos, Paulo, o apóstolo Paulo nos ensinando, nos chamando a atenção para quê? Para nos afirmar, nos ensinar que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, para a gente alimentar a nossa fé, nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que ler a Bíblia, temos que frequentar a igreja, temos que orar, temos que procurar conhecer cada vez mais a Deus, temos que ler bastante. Então, eu já disse várias vezes que a Bíblia tem que ser, o nosso livro de cabeceira, por milhares de livros aí que são bons, livros também que falam, coisas edificantes, assuntos edificantes. Reconheço que tem, é claro, tem muitos, eu já li vários livros, graças a Deus, mas o livro meu de cabeceira, já há muitos anos, é a Bíblia, Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de vida, E a fé, mais uma vez, vem pelo ouvir, Então, que a gente ouça, que a gente leia, que a gente aprenda, que a gente procure coisas edificantes. Daí eu te faço uma pergunta: o que é mais edificante do que a palavra do nosso Pai Celestial? Então, queridos, nossa reflexão hoje é essa: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem procurado a palavra de Deus? Você tem procurado conhecer o nosso Deus cada vez mais? Então, queridos, se você não está ainda afinado, não está focado nesse grande lance, vamos dizer assim, nesse grande lance que é conhecer, procurar, aprender a palavra de Deus, aumentando assim a sua fé, pare para pensar, medite hoje, reflita hoje sobre isso e procure se alinhar a esse ensinamento aqui do livro de Romanos,
que Paulo nos ensina hoje, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, eu sei, que muitas vezes somos tentados, somos levados, a, por exemplo, assistir programas na TV que não levam a nada, que não nos acrescentam nada. Então isso muitas vezes também com a leitura, com passeios, vamos em tal lugar, às vezes a gente não quer, não é um lugar, a gente já sabe que é um lugar que a gente não vai se sentir bem, não é um lugar que vai nos edificar. Então, que a gente hoje, a gente pare para pensar e que a gente use desse artifício, vamos dizer assim, Quando a gente se inclinar, quando alguém convidar, ou a gente mesmo sentir vontade de fazer alguma coisa, a gente pare para pensar e a gente faça essa pergunta para nós mesmos. O que eu vou aprender com isso? Isso vai ser edificante para a minha vida? Isso vai me aproximar de Deus? Isso vai fortalecer minha fé? Se a resposta for não sei ou não, então a gente, é melhor desistir e não ir. Por quê? Porque a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então que a gente procure cada vez mais a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, que a gente procure cada vez mais coisas que nos edifiquem, coisas que acrescentem valores reais à nossa vida, à nossa existência, ao nosso dia a dia, e que essas coisas que nos edifiquem, com certeza, com certeza farão com que nós sejamos exemplos para nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para onde quer que a gente vá, que assim com certeza seremos exemplos. Por quê? Porque estaremos sendo amparados pela fé e pela palavra de Deus. Tá bom, queridos? Então, a nossa reflexão hoje é essa, tá bom? Se estamos realmente procurando, fortalecendo a nossa fé, procurando conhecer cada vez mais nosso Deus, uma coisa puxa a outra, Quanto mais eu conheço o nosso Deus, mais eu tenho fé, mais eu aprendo sobre a fé, mais eu aprendo sobre as experiências de todas essas pessoas da Bíblia, todos esses personagens reais da Bíblia, nada que é fictício, aqui é tudo real. Então, cada vez que eu me aprofundo nesses ensinamentos, nessas histórias, nesses acontecimentos, mais isso fortalece a minha fé. Por quê? Porque são casos, são histórias que me edificam, e da mesma maneira, é claro, vai edificar a você também. Tá bom, queridos? Então é isso, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, que Deus nos dê